De todas as limpezas e organizações que a gente já fez até agora do desafio, eu acho que hoje vai ser a mais desafiadora para a maioria das pessoas, porque nós vamos limpar os relacionamentos. Sendo bem clara, nós vamos limpar e organizar algumas pessoas da nossa vida. E antes de você pensar que isso pode ser um egoísmo da nossa parte, eu já quero quebrar esse tabu e dizer para você que fazer uma limpeza nos seus relacionamentos não é egoísmo, é maturidade e obediência bíblica. E eu vou te provar isso ao longo do vídeo. Porque o que acontece é que existe um desgaste silencioso que vai ali, ó, te minando todos os dias quando você decide agradar todo mundo. Quando você precisa medir cada palavra que vai sair da sua boca numa conversa, quando você precisa pisar em ovos, quando você precisa tentar ser perfeito para agradar alguém. Hoje o convite é para você olhar para aquelas relações que te fazem viver uma versão de si mesma que não é natural, que é pesada, que é desgastante. A verdade é que talvez a maior bagunça que você está enfrentando até agora para botar a vida em ordem antes do ano novo começar, não esteja na sua casa, mas sim em quem você coloca dentro dela. E aqui, a casa é um símbolo de como é que você tem aberto a porta da sua intimidade, do seu coração e permitido que pessoas morem dentro de você. Porque quando a gente carrega uma amizade, um casamento, os filhos, nós carregamos essas pessoas dentro de nós, conosco. De certa maneira, elas habitam dentro dessa casa aqui, do nosso coração. Hoje eu quero abrir os teus olhos para aquelas amizades que te diminuem nas entrelinhas, sabe? Aquelas pessoas que são irônicas, que te cutucam enquanto sorriem. Ou pior, daquelas pessoas que te manipulam, colocando culpa sobre você. Ou daquelas amizades e relações que é tudo sobre ela, nada sobre você. Infelizmente, não é todo mundo que está pronto para te receber, para viver uma amizade com uma via de mão dupla, porque não tem como a gente construir relacionamentos saudáveis sem uma via de mão dupla, sem uma preocupação e um cuidado mútuo dos dois lados. E isso é sério, porque relacionamentos assim vão roubando a sua essência aos poucos. E quando você percebe, você já não tem nem mais referência de quem você era antes. Hoje eu vou te mostrar como identificar esses relacionamentos e muito mais que isso eu vou te trazer ensinamentos bíblicos que nos ordenam colocar limites nos relacionamentos. A Bíblia nos chamou para viver relacionamentos saudáveis. No final desse vídeo você vai enxergar claramente quem te aproxima do teu propósito e quem te afasta dele. Então fica comigo até o final porque essa conversa pode te libertar de anos de desgaste emocional. O primeiro fato que eu quero trazer é que pessoas moldam o nosso estado emocional sem a gente perceber. As pessoas que a gente convive influenciam o nosso humor, a nossa visão de mundo, a nossa motivação, nosso autoconceito, como a gente se enxerga. Não tem jeito, você absorve o que elas carregam e se torna parecida com elas. O segundo fato inquestionável é que existem pessoas que drenam a nossa energia. A gente precisa enfiar na nossa cabeça de uma vez por todas que nós não somos o salvador da pátria, que a gente não vai ser a super-heroína da vida de cada pessimista, manipulador, vitimista, dramático, pessoas narcisistas, dependentes emocionais, pessoas que precisam de alguém para se sentir alguma coisa. Te bota naquele lugar quase te endeusando. Mas não pensa que é por você não pensa que é pela tua qualidade não, é pelo que ela consegue, ó, sugar de você, é pela dependência emocional que ela criou em você. Existem também as pessoas que são viciadas em reclamar. Gente, fica do lado de um viciado em reclamar, para ver se no tempo você não fica um reclamão igual. É insuportável. E pessoas vitimistas, que tudo é sobre elas, que o mundo tá contra elas e que você precisa ser a pessoa que vai ajudar, você que precisa ser o caridoso, você que precisa dar. Essas pessoas, na cabeça delas, o mundo tá sempre em dívida com elas. E você vai ser uma das pessoas que vai pagar essa conta. Esses perfis, eles drenam a sua energia, porque eles demandam muito mais do que eles podem oferecer. Não é uma via de mão dupla, não é um relacionamento saudável onde você dá e recebe. E aqui eu não quero igualar. Às vezes a gente dá mais, recebe menos. Às vezes a gente tá numa fase que a gente não tem condições de dar nada e a gente recebe. A amizade é sobre isso, mas precisa ainda assim, a longo prazo, existir uma via de mão dupla. Pessoas com essas características que eu citei e muitas outras vivem uma instabilidade emocional muito constante. E elas acabam trazendo isso para os relacionamentos que elas têm. A longo prazo, essas pessoas roubam a sua capacidade e o seu direito de descansar internamente. E receber aquilo que você também precisa de um relacionamento. Fora que nisso, elas desregulam o seu sistema emocional, o seu sistema nervoso. Isso faz com que você viva num estado de alerta muito constante. Algo que com o tempo te esgota. Tudo isso que eu tô trazendo nos leva ao terceiro fato. Criar limites saudáveis são fundamentais. É uma necessidade, inclusive em relacionamentos saudáveis. Coloca na cabeça, limites não são punição. Repete comigo esse mantra, limite não é punição. Limite não é punição, limite é proteção. Proteção a você, proteção à sua vida, ao seu emocional, ao seu físico, porque isso impacta. E mais do que isso, é uma proteção para aquela amizade. Para que ela continue existindo, precisa existir limites saudáveis. Para a sua saúde mental, para a sua integridade, para os seus valores. Dizer não, muitas vezes, é respeitar a si mesmo. E aceitar que somos humanos, temos limitações. Ah, porque o fulano aguenta. Mas eu não aguento. Minhas limitações são essas. Se você quiser ter uma amizade comigo, essas são as minhas limitações. Eu vou tirar isso aqui porque toda hora eu tô batendo na mesa, tá me irritando. Mas o que eu queria dizer
Até queria trazer um exemplo da minha vida pessoal. Eu tenho uma limitação, gente. Meu problema é o WhatsApp. Oh, meu Deus, como eu sofro com aquele negocinho. Porque assim, ali é o lugar onde praticamente todo mundo se comunica comigo, os meus amigos, a minha família. E eu, gente, tenho uma dificuldade com o WhatsApp. Porque o meu WhatsApp tá sempre muito cheio. Eu acredito que de todo mundo é assim hoje em dia. Quem é que não tem um WhatsApp lotado? Eu já me livrei da maioria dos grupos que eu consegui, mas ainda assim, eu tenho muita mensagem todos os dias. E teve uma época que eu foquei, eu falava, não, eu vou responder meu WhatsApp todo dia, eu não vou deixar nada acumulado. Gente, sem brincadeira. Eu fui ver o tempo de tela depois do meu celular e eu ficava mais de 3 horas por dia no WhatsApp. Entendi que aquilo pra mim estava muito além do meu limite. E que as pessoas, minhas amigas, que quisessem conviver comigo, iam ter que enfrentar a minha limitação do WhatsApp. Que eu poderia responder em 30 minutos ou em 3 dias. Que se fosse grave e importante, elas poderiam me ligar. Eu não estava inacessível. Mas eu não podia depositar 3 horas da minha vida todos os dias no meu WhatsApp. E essa, infelizmente, é uma das minhas limitações. Quem quiser conviver comigo precisa ser capaz de aceitá-la. E só fazendo um adendo, por muito tempo eu era a pessoa que me justificava. Amiga, desculpa responder seu áudio só agora, essa semana foi assim, foi assado, eu tava fazendo isso, eu não consegui ver aquilo. Gente, amizade de verdade não precisa de justificação. Elas te compreendem mesmo quando você não abre a boca. São pessoas que estão ali pra te acolher, pra não te julgar, já começa por aí. Julgou é red flag, é bandeira vermelha. Toma cuidado, porque não é assim que funciona uma amizade saudável. Até aqui eu creio que eu já te convenci de que colocar limites é fundamental. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre fazer uma limpa nas nossas relações, sobre colocar cada relacionamento no seu devido lugar. A Bíblia fala muito sobre escolher com quem vamos andar. Em 1 Coríntios 15:33 fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, isso não é opinião. Isso é um alerta espiritual, isso é um fato bíblico. E quem é filha sabe que obedecer esse princípio não é perca. É proteção do céu sobre a nossa vida. Através da palavra de Deus, Deus nos mostra que nos tornamos parecidos com quem a gente convive, assim como a ciência prova. Eu vou ler Provérbios 22, versículo 24 e 25 para vocês. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem se ira facilmente. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal. Conviver faz com que você aprenda o jeitinho do outro e, sem perceber, é de forma inconsciente, você começa a se tornar idêntico a ele. Quer ver o que Provérbios 13:20 fala? Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá. Vocês percebem que relacionamento é destino? Aponta para onde você está indo. Mais que isso, a Bíblia nos prova que a chave da felicidade começa nas relações. Olha o que fala Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. E perceba que a Bíblia, ela não começa falando o que a gente precisa fazer para ser feliz. Ela começa mostrando o limite que eu e você precisamos colocar para ser feliz. Às vezes, o primeiro passo para a sua felicidade genuína, para a sua paz de espírito, não é decidir o que você fará no próximo ano, mas é decidir onde você não coloca mais o pé, nem o seu coração. Agora, gente, eu vou trazer o nosso exemplo master, aquele matador, que se você é cristã, aqui acabam suas desculpas. Jesus. Jesus era o dono, o maior exemplo de limites saudáveis estabelecidos. Sim, gente, Jesus fazia isso. Ele se retirava frequentemente das multidões para ter um tempo sozinho com Deus. Ele se afastava de quem não queria aprender. Ele não insistia em quem rejeitava a verdade. Ele não se esforçava em explicar para quem o tratava com ironia, como os fariseus, por exemplo. Mais que isso, Jesus selecionou 12 para conviver de perto com ele, para ouvir os ensinamentos. Mas dos 12, ele tinha ainda 3 que eram ainda mais próximos. E é aqui que a gente aprende com Jesus a importância de colocar a cada pessoa no seu devido lugar dentro da nossa vida. De ter círculos de intimidade que vão se afunilando e aprofundando cada vez mais. Não é todo mundo dentro do mesmo saco, acessando o seu coração e tendo o mesmo nível de intimidade com você. Eu demorei demais para entender isso. Eu fui drenada demais até eu entender isso. Pessoas abusaram demais de mim por eu não saber colocar cada pessoa no seu determinado lugar dentro da minha vida. Se você lê a história e o evangelho de Jesus, você vai identificar que ele não vivia para agradar os outros. Ele vivia alinhado com o propósito de Deus para a vida dele. Muito mais que isso, ele garantia que os valores que ele carregava, ou seja, os valores do reino, fossem preservados. Quantas pessoas que você carrega hoje ferem diariamente os seus princípios e valores? Se até Jesus tinha os seus círculos de amizade, as pessoas com mais intimidade,
por que a gente ainda acredita que a gente precisa carregar todo mundo? Eu quero te levar para a parte prática de tudo que a gente está falando. Primeiro, identifique as pessoas ao seu redor e determine a posição de cada uma dentro da sua vida. Vou trazer para você uma hierarquia de como classificar esses relacionamentos. Anota aí. O primeiro núcleo são das pessoas íntimas, aqueles poucos e bons. Pessoas que não te julgam, que já conquistaram a sua confiança, que torcem, que oram por você, que você dá e recebe na mesma medida. Em seguida, a gente tem o núcleo das pessoas próximas. Amigos saudáveis, boas influências, pessoas que você gosta de manter uma convivência. Depois a gente vai para um núcleo um pouquinho mais distante de você, que é o núcleo do convívio. Pessoas neutras do dia a dia, pessoas que você gosta, que você convive, mas que você não abre o seu coração, que não é da sua intimidade, do seu núcleo. Depois a gente vai para uma área das pessoas que precisam de um limite mais claro e de uma distância de nós maior. Sabe aquelas pessoas que a gente é obrigada a conviver de alguma maneira, mesmo que seja bem pouco, mas que elas fazem parte de alguma área da nossa vida que a gente não pode simplesmente deletar a pessoa? Mas que se elas estiverem perto, elas vão exigir de você, vai ter um desgaste? Essas a gente mantém dentro desse limite claro. São pessoas que a gente vai conviver somente o necessário, falar somente o necessário, não permitir que elas afunilem dentro dos nossos núcleos. Por último, as pessoas que nos drenam, que realmente nos fazem mal e que a gente pode e deve tirar da nossa vida. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu tive dificuldade de tirar pessoas da minha vida, até pela questão cristã. Eu pensava assim, poxa vida, mas e se eu for a única oportunidade que essa pessoa tem de ouvir sobre Deus? Acreditem em mim, tem pessoas que é muito mais saudável você manter totalmente fora da sua vida e orar por ela do que o contrário. O que acontece é que o reino de Deus não depende somente da nossa vida. A gente se posiciona, a gente faz a nossa parte e a gente precisa pôr limites. Depois de ter identificado e classificado as pessoas ao seu redor, o segundo passo é exatamente esse, colocar limite aonde é necessário. O terceiro passo é fundamental, orar pedindo discernimento a Deus de como agir em cada situação, em cada relacionamento, em cada núcleo. Peça para que o Senhor confirme tudo isso que você já classificou. Peça para que Ele te dê discernimento de quem precisa sair da sua vida, quem precisa entrar mais na sua vida. Faça uma oração sincera, pedindo ao Senhor, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, de te dar o discernimento e de tirar e colocar pessoas dentro da sua vida. Aqui entra um bônus que mudou os meus relacionamentos. Orar pedindo ao Senhor amizades segundo o coração dele. Eu orava e falava assim, Senhor, eu quero ter amigas que são as suas amigas. Mulheres que você já conhece. Mulheres que você tem prazer, que arrancam um sorriso do seu rosto. Me deixa ser amiga das suas amigas. Faz essa oração, depois você me conta o que vai mudar por aí, o presente que você vai receber dos céus. Algumas pessoas só vão fazer sentido na sua versão antiga. Porque existem pessoas que elas foram bênção em uma fase da nossa vida, mas não encaixam mais com o que Deus está fazendo agora. Tá tudo bem. Nem todo afastamento vai significar rejeição ou perda. Nem toda perda vai ser prejuízo. Tem muita coisa que Deus vai limpar que vai ser um ganho para sua vida. Às vezes, vocês só não estão vivendo a mesma estação. Fundamental a gente ter maturidade para entender que tem pessoas que são enviadas para a nossa vida para um tempo específico, ou a gente para a vida dela. Não é toda amizade que é para a vida toda. E você vai perceber que quando Deus muda a sua estação, Ele também muda alguns relacionamentos. E não é sobre alguém ser mal ou você ser boa demais. É sobre propósito, é sobre alinhamento dos céus. É sobre direção e quem Deus colocou para caminhar com você nessa fase que você tá. Porque no fim das contas, fazer essa limpa de relacionamentos não é sobre excluir pessoas, é sobre honrar quem você está se tornando em Deus. Você não é obrigada a carregar quem mais pesa do que soma, quem vive completamente longe dos seus propósitos, princípios e valores. E não, você não é responsável por manter laços que te ferem. O que eu quero mostrar para vocês é que relacionamentos são como portais. Alguns te levam para mais próximo de Deus e outros te afastam e te destroem. Como a Bíblia disse, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você precisa discernir os relacionamentos. Então hoje, com coragem e sabedoria, escolha quem caminha com você a partir daqui. Escolha pessoas que te aproximam de Deus, que protegem a sua essência, que celebram o seu crescimento, que oram por você, mas que acima de tudo, te ensinam e te inspiram a ser mais parecidas com Jesus. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse dia de limpeza e organização. Nós estamos no dia 24 do nosso desafio 30 dias reconstruindo o altar. 30 dias para colocar a vida em ordem. Se você não é inscrita no canal, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Você é muito bem-vinda a essa família de relacionamento saudável, tá? Não esquece de deixar um comentário para mim. É tão gostoso ouvir vocês, saber o que vocês estão pensando, sentir o que vocês estão sentindo. É maravilhoso quando vocês conversam comigo. Eu sinto que eu não tô falando aqui sozinha. Então, deixa um comentário aqui, nem que seja um emojizinho, um coração. Eu vou amar saber que você chegou até aqui comigo. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.